Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta o quê? Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Diga, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo saltarei por águas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo, Deus, pois contigo saltarei por águas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Eu creio que nós cremos, Senhor. Ministra nessa noite, Pai. Nada é impossível para ti, Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos aqui em oração, Senhor, em clamor ao teu Espírito que tudo pode. Tu pode todas as coisas, mais altos problemas, Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo saltarei por águas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei por águas e também destruirei exércitos. Declare, eu serei, Deus, eu serei e serei mais que vencedor e serei mais que vencedor. Oh, só quem é vencedor aqui glorifica o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, paz e esperança em Cristo para você nessa noite. Muito bom ter você aqui, nosso amigo, nosso irmão, que sempre nos acompanha, ou talvez você esteja entrando aí pela primeira vez, não nos conhece, não sabe, né, como que você entrou nessa live, entrou nesse culto, mas seja muito bem-vindo. Nós somos da Igreja Batista Nova Esperança, no bairro da Penha, comunidade da Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro. Que o Senhor te abençoe, né? Que Ele fale com você durante este culto. Nós estamos aqui prestando um culto em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre os nossos projetos, nossos planos, né? Ano de 2025 iniciando, temos aí muitos sonhos, muitos planos, né? Para a nossa igreja, em prol do reino. E para isso nós precisamos de recursos financeiros, né? Temos nossos compromissos, muitos compromissos, obras em partes estruturais, parte elétrica da nossa igreja, para você nos assistir com uma qualidade melhor, né? Foram feitos investimentos em câmera, iluminação, né? E tudo isso tem um custo, né? Custo financeiro.
e que a gente coloca à disposição do reino, né? Para alcançar vidas. Hoje, a gente não, jogando na internet, a gente não tem dimensão de onde a gente vai alcançar, quantas vidas nós iremos alcançar, né? Mas a obra está sendo feita. E se você quiser nos ajudar a continuarmos essa obra aqui nesse lugar, são muitos desafios, temos muitos desafios, somos poucos, somos uma igreja pequena, uma igreja no contexto de comunidade, de grande violência. É um campo assim muito grande, muitas almas para alcançar, né? Também temos trabalhos com crianças, todas as quintas-feiras, onde é oferecido o alimento espiritual e também o alimento físico, né? Tem o famoso macarrão com salsicha da igrejinha. Então, se você deseja continuar nos abençoando ou quer começar a contribuir, quer começar a entender como que funciona o nosso trabalho aqui nesse lugar, sentiu no coração o desejo de nos ajudar, vai deixar passando aí o Pix da nossa igreja, ibnovaesperancavc@gmail.com, esse é o Pix. Se você quiser fazer sua contribuição, você pode ter certeza que todos os recursos arrecadados aqui, eles são utilizados na obra do Senhor, né? Tudo que a gente faz são com as doações dos nossos membros e dos nossos amigos, né? Que confiam, que nos conhecem, confiam na obra que é feita nesse lugar, através das nossas vidas. Então, se você deseja investir, né? Lançar uma semente aqui conosco, fica aí o meu convite para você essa noite. Se você quiser nos conhecer mais, você ainda não nos conhece, nós estamos nos canais, né? Temos o YouTube, nas redes sociais, melhor dizendo, né? Estamos aqui no YouTube, Instagram, temos Facebook, WhatsApp. Então, temos também o nosso site, onde você pode conhecer toda a nossa história. O pastor lá é bem detalhista, ele deixou lá tudo escritinho, toda a nossa história, desde quando começou. Então, se você quiser nos conhecer melhor, fica o convite para você também entrar no nosso site, conhecer um pouquinho daquilo que nós realizamos aqui nesse lugar, através da misericórdia do Senhor. Amém? E você que já nos ajuda, muito obrigada, tá? Eu desejo aqui que o Senhor continue abençoando sua vida, que você continue sendo liberal para o reino de Deus, né? Que é a melhor coisa. A gente está honrando, a gente está louvando ao Senhor com os nossos recursos, né? Não só nossos dons, mas também os nossos recursos financeiros, tá bom? Então fica aí meu convite para que você nos ajude em oração também. Muitas coisas temos a fazer aqui nesse lugar, tá bom? Tchau, tchau! O que a visão de Ezequiel de um vale de ossos secos representavam? Alternativa A, a destruição total da natureza. Letra B, a incapacidade de Deus de restaurar a vida. Letra C, a esperança perdida do povo de Israel. Ou letra D, a morte física de todos os seres humanos. Segue o tempo na tela para você pensar.
Boa noite, irmãos. Paz e esperança em Cristo para a igreja. Mais uma vez quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade de poder usar a palavra dele. Abre aí suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler do 1 até o 10. Palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta noite para te abençoar. Abençoar você nesta noite. Palavra que vai falar contigo nesta noite. Ezequiel 37. A partir do 1, vou ler até o 10. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, os ossos, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero orar com você nesta noite. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Ó Deus, a tua palavra que sempre costuma falar, que é viva, que é eficaz, a tua palavra que cura, que salva e que liberta. Abra, Senhor, nossos ouvidos, para que possamos ouvir a sua voz. Abra, Senhor, nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que o Senhor vai falar nesta noite para nós. Ó Deus, que esta noite seja uma noite gloriosa. Sabemos, Deus, que os teus ouvidos não estão tapados, para que não possa ouvir a nossa voz. Pai, nesta noite eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Ó Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar. Que não saia nenhuma palavra da minha boca, que não seja de mim, mas que seja do Senhor, direto do seu trono, para o coração da sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Chamado, né, irmãos? Ezequiel aqui, ele teve um chamado, assim como Jeremias, Isaías, assim como outros profetas que foram chamados, assim como você também, que foi chamado para fazer algo aqui na terra, para o reino. Ezequiel, ele foi chamado aqui para ser profeta. Ezequiel foi chamado para profetizar. Ezequiel estava ali quando ele teve essa visão, foi uma visão que Ezequiel teve. Ezequiel se colocou na brecha. Ezequiel não recuou, e nós não podemos também recuar quando somos chamados para fazer a obra de Deus. Eu quero dizer nesta noite para você, que você é profeta na sua casa, que você é um profeta na sua igreja. Você tem que abrir a sua boca e profetizar nas coisas que você não está vendo. A porta que está fechada, você precisa profetizar. O enfermo, você precisa profetizar a cura, porque o Senhor te dá essa autoridade. Assim como Deus deu autoridade para Ezequiel, Ele também me dá autoridade para o nosso pastor, e dá autoridade para você nesta noite para profetizar. Irmãos, há poder no nome de Jesus, e Deus nesta noite Ele nos chama
para ser um profeta, para profetizar sobre aquilo que Ele colocar em nossa frente. Eu não sei o que você precisa profetizar, eu não sei aonde você precisa declarar o poder de Deus. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para você, você é ungido do Senhor. Ele te escolheu, Ele te ungiu. Amém? Louvado seja Deus. O profeta Ezequiel foi submetido a um tratamento diferenciado aqui neste texto. Quando a palavra de Deus fala, a mão do Senhor estava sobre mim. Irmãos, a mão do Senhor estava sobre a vida do Ezequiel. Assim, quando Deus nos chama a fazer algo da parte dele, pode ter certeza que a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. A mão de Deus vai estar sobre essa situação que você está passando, sobre essa situação que você precisa profetizar, sobre essa situação que tem trago angústia, tristeza para o seu coração. O Senhor está dizendo para você nesta noite, profetiza. Você é um profeta na casa do Senhor. O Senhor está falando, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito Ele me levou a esse vale, cheio de ossos. Imagine você entrar num lugar cheio de ossos. Vamos conjecturar aqui. Você está num espaço onde o Senhor Ele vai te colocar, você vai ter essa visão. Aqui a nossa igreja ela fica perto do Campo do Ord Progresso. Imagine que Deus me dá uma visão sobre o Campo do Ord, ali é um vale. E ali eu estou vendo vários ossos. E o Senhor fala para mim, profetiza sobre esses ossos. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E o poder de Deus é manifestado sobre a nossa vida. Deus Ele não vai deixar você entrar na batalha sozinho. Deus não vai deixar você sozinho. Deus, quando chamou o profeta Ezequiel, ele já tinha sido ungido como profeta. O Senhor ele já sabia que ele ia ser profeta. Assim como o Senhor já sabia que hoje eu estaria aqui para trazer essa palavra para você. Não é diferente a vida de Ezequiel com a minha vida, com a sua. Assim como Deus usou o profeta Ezequiel, Ele também quer te usar, irmãos. Creia nisso. O Senhor, Ele quer te usar. E o primeiro ponto dessa mensagem, o profeta Ezequiel foi submetido a esse tratamento diferenciado que eu já falei. Ele foi levado em espírito para o meio de um vale de ossos secos. Capítulo 37, 1. Ele fala que a mão do Senhor estava sobre ele. Irmãos, quando a mão do Senhor estiver sobre a sua vida para fazer a obra dele, pode ir, que a vitória vai ser certa. Pode profetizar, mas profetiza com fé, que você vai ter a vitória. Eu lembro muito das pessoas enfermas, irmão, quando eu oro, né, para a honra e a glória do Senhor, pela misericórdia, e a gente vê aquela pessoa ser curado, porque a mão do Senhor estava sobre a minha vida. E a mão do Senhor, ela vai estar sobre a sua vida, como esteve na vida de Ezequiel. Muitas vezes Deus nos leva, não para belos lugares, mas para locais cujo aspecto é de morte. E esse lugar aqui que Ezequiel entrou era um lugar de morte, aspecto de morte. Não existia vida. Imagina Ezequiel entrando naquele vale, um monte de ossos secos, né? E ali Deus olha para ele, manda ele profetizar. Ezequiel, poderá sobreviver esses ossos secos? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Nesta noite, o Senhor Ele quer trazer para mim e para a tua vida, na minha incapacidade humana, Ele quer trazer para mim e para você, que o poder dEle está sobre a mim e sobre a sua vida. Poderá Ezequiel viver esses ossos secos? Eles estavam sequíssimos. Profetiza. E a palavra de Deus diz que Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos. E nós temos que ter esse espírito de profeta sobre as nossas vidas, porque há situação na minha e na sua vida que precisamos profetizar. Sobre a minha e sobre a sua família, nós temos que profetizar a libertação. Sobre a porta que está fechada, nós temos que profetizar que aquela porta que está fechada vai se abrir.
que aquele que está afastado dos caminhos do Senhor vai voltar, que aquele que está caído vai ser levantado. Temos que profetizar, irmãos. Nós não podemos entrar na casa do Senhor aos domingos, às quarta-feiras, nos cultos que tem, e não ter esse espírito de profeta. Eu tenho que estar ali na portaria profetizando sobre a minha igreja. Senhor, usa aquele, usa aquela. Senhor, abre essa porta para esse irmão. Eu tenho que ser profeta na casa do Senhor. Não é fácil, irmãos, mas precisamos ter esse espírito de profeta sobre a nossa vida. O Senhor, Ele nunca vai te levar por lugares belos, falar para você, profetizar sobre aquele lugar belo, não. O Senhor, Ele vai te levar no hospital, onde estão os doentes. O Senhor vai te levar nas cadeias, onde estão os presos e precisam ser libertos, pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor vai te levar nas calçadas, onde estão aquelas pessoas caídas, deitadas, para que você possa profetizar. O Senhor vai fazer com que você passe na boca de fumo, profetizando sobre aqueles meninos, para que eles sejam libertos, para que aquela arma que eles estão segurando seja a Bíblia Sagrada. Não um fuzil, não um 38, não uma pistola. O Senhor vai te levar em lugares dessa forma, desse jeito, para que você possa profetizar. Os pensamentos do Senhor não são os meus, não são os seus pensamentos. O pensamento do Senhor é um. Ele pensa muito além do que nós. Quando Deus nos leva para algum lugar tenebroso, Ele não esconde a verdadeira condição desse ambiente. Ele não escondeu de Ezequiel o verdadeiro ambiente que estava naquele local. Ele nos coloca no meio de um vale, que tenhamos uma visão mais ampla em nossa realidade. Qual o vale hoje que você está tendo uma visão? Qual é esse vale? Que hoje você está tendo uma visão e que você olha assim, não tem jeito. Não tem jeito. Acabou. O Senhor nesta noite está dizendo para você, profetiza. Louvado seja Deus. Profetiza sobre esta situação, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória. Ezequiel teve que falar em nome do Senhor aos ossos secos. Versículo 4 do capítulo 37 diz assim: então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu sempre falo que a palavra do Senhor é aquela que liberta, né? Aquela que traz cura, né? A palavra vai aonde nós não podemos ir. Profetiza sobre esses ossos secos. E o que ele falou? Ouçam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ressuscita os mortos, irmãos. A palavra do Senhor é aquela que cura, é aquela que liberta. Foi através da palavra do Senhor que eu fui liberto pelas drogas, pela bebida, pelas noites de sonos perdidas, pelo meu desejo carnal. É a palavra de Deus. Se eu não tivesse ouvido a palavra do Senhor naquela noite do ano 2005, eu não estaria liberto das drogas, eu não estaria liberto da bebida. Eu não estaria hoje aqui para poder trazer essa palavra para você. Profetiza, Ezequiel. Ele teve que falar. O profeta usou o quê? Para que pudesse reviver aqueles ossos. O que ele usou, irmãos? A autoridade. A autoridade que há no nome de Jesus. A autoridade do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sobre a porta fechada, eu declaro que esta porta vai abrir em nome do Senhor Jesus. Tem irmãos desempregados, essa porta vai abrir. Eu declaro que esta porta vai abrir. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus. Sobre a palavra do Senhor, sobre a vida daqueles que estão afastados. Eu profetizo nesta noite que esse vai voltar para a presença de Deus, em nome de Jesus. É sobre a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que fez com que aqueles ossos secos, sequíssimos, pudessem ter vida.
Não façamos como muitos cristãos que falam o que Deus não manda falar, irmãos. Tem cristão que fala o que Deus não manda falar. A maior revelação, eu sempre falo, é a palavra de Deus. Você nunca pode falar aquilo que Deus não mandou você falar. Se Deus mandou você profetizar, profetiza. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Foi o que Ezequiel falou para aqueles ossos. E diz a palavra de Deus que aqueles ossos reviveu. Juntou osso sobre osso, irmãos. Deus, ele é perfeito. Ele não pegou o cotovelo e colocou no pé, não. Foi formado um exército de ossos. Porque o Senhor, ele é perfeito. Ele é perfeito. Temos que fazer exatamente como Deus manda nós fazermos. Deus é aquele que dá visão, irmãos. Eu não tenho esse dom de visão. Mas aqui Ezequiel teve uma visão de um vale. De vez em quando Deus me acorda nos sonhos. E Deus me mostra no sonho exatamente o que está acontecendo ou vai acontecer. Assim como Deus usou Ezequiel nesse vale de ossos secos. Assim como Deus me usa em sonhos e me mostra exatamente o que vai acontecer, Ele também quer te usar, porque você é ungido, você é escolhido, você é um profeta na mão do Senhor, e o Senhor, Ele vai te usar da mesma forma que usa o Ezequiel, e assim como me usa, assim como usa o nosso pastor. Ele tem poder para nos usar. Teve que falar em nome do Senhor. Qual é o segredo, irmão Robson, para receber essa vitória, de quando nós vamos receber esse chamado para profetizar? É permanecer unido com Cristo, é permanecer unido com Deus. Após Ezequiel profetizar, vida ao vale dos ossos secos, houve um grande milagre. O que acontece quando eu e você profetizamos? Acontece milagres. Talvez milagres que você no momento não vai ver, não vai presenciar. Mas na minha vida, existem milagres que eu tenho profetizado, que Josué, meu filho, vai ver. Eu posso não ver esses milagres acontecer, mas Josué vai ver. E ele vai saber que um dia o pai dele profetizou sobre aquela vida. Que um dia naquela situação o pai dele profetizou em nome de Jesus que iria acontecer, e aconteceu. Mas precisamos estar unidos com Deus. Como está a sua união com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Após Ezequiel profetizar, houve um grande milagre. Aí ele disse: então profetizei, como se me deu ordem. Deus deu ordem para Ezequiel: profetiza, Ezequiel. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E nós também, como servo de Deus, precisamos estar unidos com Deus, para que esse milagre possa acontecer naquilo que você e eu vamos profetizar. Ezequiel profetizou, e houve um milagre. Quando nós abrimos nossa boca para profetizar em nome de Cristo, em nome de Jesus, algo vai acontecer. Quando você abre a sua boca, quando você coloca a sua intimidade diante de Deus, a sua intimidade com Ele, Deus, Ele vai te dar vitória. Louvado seja Deus, permaneça unido, permaneça organizado na presença de Deus, permaneça junto com Deus, permaneça cheio do Espírito Santo, peça a Deus que derrame um óleo ungido sobre a sua cabeça, que encha você desse poder, para quando você for chamado, para profetizar, para ungir, para orar, para profetizar, para curar, e Deus vai colocar sobre as suas mãos, sobre a sua vida, poder. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor é o mistério, é o poder. Coloca, entende que Deus não faz nada incompleto, irmãos. Após os ossos se juntarem-se uns aos outros e ganharem nervos e carnes, pele, o profeta percebeu que não havia nele o Espírito, e Deus completou o milagre enviando o seu Espírito. Os ossos se juntaram,
os corpos foram formados, mas não existia nele o espírito. E Deus começou a boa obra, aperfeiçoando aqueles corpos que estavam ali sem vida. Deus é aquele que traz vida, irmão, aonde não tem vida. Deus é aquele que levanta o caído. Deus é esse Deus aqui que falou com Ezequiel, que diante de um exército de ossos secos, ele realizou um milagre e trouxe vida sobre aqueles ossos que para os olhos humanos não tinha mais jeito. Era um exército. Quantos ossos estão secos aqui nessa comunidade? Uma vez eu vim passando lá em Caxias. Quem conhece Caxias sabe a quantidade de gente que anda pelo calçadão. E nesse dia eu fui de ônibus, voltei de ônibus. E quando eu volto do meu trabalho, eu volto pelo calçadão. Eu pego aquele 012, salto ali no Preso Nick, travesso para pegar o Peinha. E eu sempre venho com um irmão chamado Wagner, ele é um presbítero. E sempre venho conversando com ele. Onde tem crente, tem palavra de Deus. A gente está sempre comentando algo da parte de Deus, não tem jeito. Quando os cristãos param para conversar, é só palavra. Vocês só falam em Deus, mas a gente vai falar em quem? É só em Deus mesmo. E quando eu estava passando ali, né, Deus trouxe assim na minha memória essa passagem. E eu olhei para aquele povo no calçadão. Aí eu falei, Wagner, um exército de ossos secos. Ele pior que meu. Aí ele brincou comigo e falou, profetiza. Um exército. Porque não precisa estar somente os ossos. Se não tem o Espírito Santo, se não tem Deus na vida, é um exército de ossos secos. Então, nesta noite, eu vou falar para você, profetiza sobre esses ossos secos, profetiza sobre a Vila Cruzeiro, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu trabalho, porque o Senhor está dizendo que vai trazer vida. O Senhor é aquele que traz vida àqueles ossos que estão mortos, aquele exército que está caído. O Senhor levanta, Ele traz os tendões, Ele traz nervo, Ele coloca músculo, aí falta o Espírito, e o Espírito Santo entra neles, e eles passam a ter vida. Aqueles que estão perdidos, precisam reconhecer o Senhor como o único, suficiente Salvador da vida dele, para que o Espírito Santo entre, assim como eu. Era um esqueleto, sem vida, tendões, músculo e pele. Mas precisava ter o quê? O Espírito Santo. E foi soprado sobre mim o Espírito Santo de Deus. E ele entrou e trouxe vida. Aleluia! E trouxe vida. E é assim que o Espírito Santo faz. Então, para isso, tu precisa profetizar. Profetiza sobre aquele que está perdido. Profetiza sobre aquele que está afastado da tua igreja, que você não tem visto mais eles aqui nos domingos. Profetiza sobre a vida dele. Você foi escolhido. Não se sinta derrotado. Rejeita o derrotismo. Deus lhe deu autoridade profética. O diabo não poderá fazer desordem em sua casa. Siga em frente olhando para o alvo. Não dê campo para o diabo. Siga em frente. Qual é o seu alvo? Jesus é o nosso alvo. Você recebeu a autoridade do nosso Senhor Jesus para profetizar. E essa profecia, ela vai trazer cura, ela vai trazer libertação, ela vai trazer coisa extraordinária na sua e na minha vida, na sua família e na minha família, na sua igreja. Profetiza. Ezequiel foi chamado, como eu e você fomos chamados para profetizar. Eu acredito que daqui em diante, se você crê nesta palavra que o Senhor deu para Ezequiel e traz nesta noite para você e para mim, se você crê que o Senhor te ordenar, vai te mandar profetizar, será Ezequiel que poderá viver esses ossos? Tu sabes. Profetiza. Será, Senhor, que esta porta pode se abrir? Profetiza. Será que a minha mãe pode ser liberta da bebedice? Profetiza. Será que o meu irmão pode ser liberto, ter encontro com o Senhor? Profetiza. Profetiza.
Será que a minha igreja vai crescer espiritualmente falando? Profetiza. Profetiza. Esta noite o Senhor está falando para você que você é um profeta. Você foi escolhido e ungido pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo quanto o Senhor fez no vale dos ossos secos, também poderá fazer em nossa vida. Você crê que o Senhor poderá fazer na sua vida tudo o que Ele fez lá no vale dos ossos secos? Ezequiel era um homem de carne e osso como eu e você. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Naquele dia que eu fui orar pelo meu sobrinho Isaac, eu já poderia ter ido. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele não te deu um espírito de covardia. E eu poderia ter ido lá antes. Não foi por causa do medo, irmão, de ir lá orar. Foi por causa da mãe dele. Eu fiquei com aquilo ali na cabeça. Será que ela vai aceitar a oração ou não? Será que ela crê que há poder no nome de Jesus? E eu coloquei na minha cabeça, hoje eu vou lá orar. E para confirmar, minha mãe chegou e falou, Robson, quero muito que tu vá lá orar pelo Isaac, que ele está caído, 1 semana, não levanta, não conversa, não brinca. Deus me deu autoridade, irmãos. E essa autoridade não vem da igreja, não vem do nosso pastor, não vem do homem. Essa autoridade, ela vem dos céus. E eu me coloquei na brecha e eu fui. Porque eu sabia, crendo no poder da oração, como eu creio, que o poder da oração, oração feita com fé, ela curará o doente, levantará aquele que está caído. E se houver cometido pecado, será perdoado. Eu fui. E o que eu fiz primeiro naquela noite, irmão, para que aquele menino pudesse levantar? Li a palavra. O que Deus falou com Ezequiel? Palavra. Versículo 4. Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando eu li a palavra, o Senhor manifestou o seu milagre naquele lugar. Não foi porque eu estava ali, eu era apenas um instrumento, mas a palavra do Senhor foi ao encontro daquela situação. Eu sou apenas um instrumento, chamado para fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Assim como o Senhor chamou Ezequiel, Ele me chamou. E Ele pode te chamar. E no momento que eu orei, que eu profetizei a cura sobre ele, quando eu falei, Senhor, que não seja a minha mão, assim como o Senhor colocou a mão sobre a cabeça da sogra de Pedro, e ela foi curada de uma simples febre. Em nome de Jesus, que não seja a minha, mas que seja a mão do Senhor. Puf! Deu um salto. Quando ele deu um salto, ele já falou, Miguel! Ou seja, ele não levantava, ele não falava e ele não brincava. Numa simples palavra, ele levantou, ele brincou e ele gritou. Ou seja, o milagre foi realizado naquele momento. Por quê? Porque o Senhor naquela noite, Ele me escolheu. É você que vai lá, profetiza sobre aquela vida. E o Senhor, Ele vai te chamar para profetizar. E nesta noite, você tem que tomar posse dessa palavra de Ezequiel 37. Assim como o Senhor chamou Ezequiel para ser profeta, nesta noite o Senhor está te chamando. Que 2025 seja diferente na sua vida. Que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa receber essa palavra, que você possa guardar essa palavra no coração, para não pecar contra o Senhor, e possa ser um profeta nas mãos dele. Deixa Deus te usar, porque o Senhor, Ele quer te usar. Tudo quanto o Senhor fez no Vale dos Ossos, também poderá fazer em nossa vida, regenerando-nos e concedendo-nos a alegria, equilibrando a área emocional, espiritual, física em nossa vida. O Senhor é aquele que vai trazer tudo isso para a nossa vida. Ele vai trazer o equilíbrio emocional, espiritual e físico, para que possamos fazer a obra dele de acordo com a vontade dele. Eu creio que o Senhor é aquele que usa. Ele pega aquelas pessoas que ninguém dá nada e levanta para fazer a vontade dele. Ele pega os pequenininhos
levanta para confundir os grandes. Guarda essa palavra no teu coração. Que esse ano de 2025 você possa abrir a sua boca e profetizar, porque você é boca profética aqui na terra, assim como eu, assim como o nosso pastor, assim como todos os irmãos que estão em Cristo Jesus, assistindo esse culto. Nós somos boca profética, e eu creio que o Senhor ainda há de nos usar muito aqui nesta terra, até quando Ele decidir nos levar. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa completar a boa palavra em seu coração. Aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor complete em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe.